Olá pessoal, todo começo de mês eu já vi que sufoca um pouco porque eu tenho que ver os textos que vão ser programados no novo mês e a Bíblia não está explicando direitinho ali, eu tenho que verificar, tenho que montar tudo de novo e leva tempo para não fazer errado também, né? Eu conferi várias vezes, eu fico inseguro, não quero fazer coisa errada, nem quero pular nenhum versículo, né? Que é tão rica a palavra, talvez um versículo pode fazer a diferença na nossa vida. Você esteja com a gente. Pai, vai começar um novo mês de leitura, mês de abril. Queria te pedir que você esteja conosco, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença, teu Espírito no nosso coração, que ele seja pleno do teu amor, Pai. Que a gente possa transparecer no nosso meio quanto que o Senhor nos ama, Pai. Nós que não somos nada em meio a uma imensidão desse universo, como nós podemos ser tamanho presente na nossa vida. O Senhor que nos ama, que deu o seu Filho para que a gente pudesse nos reconciliar contigo. Obrigado, Pai. Nós queremos isso. Senão nós vamos para onde? Se nós não cremos que a gente pode viver eternamente na tua presença, crer na ressurreição de Jesus Cristo, como vai ser a nossa, para viver junto com Ele, contigo, Pai, nosso Criador, nosso amigo. Ensina a gente, Pai, a te obedecer, que a nossa vida possa fazer diferença, que ela possa ter valido a pena um espaço tão curto de tempo. Se eu posso sentir alegria, Pai, porque nós vivemos para te adorar, te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Que tudo seja feito, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus planos, com o coração pleno de alegria, que não seja apenas por ritual ou por medo, no sentido humano, que seja por temor, mas por temor ao teu nome, Altíssimo, que só o Senhor merece, só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Esteja conosco esse tempo todo que a gente tem pela frente, que o Senhor nos deu. Bom, hoje a gente vai começar o abril. Os textos do dia 1º são Mateus 22, de 1 a 22, Números 21. E a gente vai começar Cântico dos Cânticos. A gente vai ler o capítulo 1, depois o 2, de 1 até o 7. Vamos lá? Então, Mateus 22, de 1 a 22. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: Amigo,
como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. A gente vai ver números 21. 21:1. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho do Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma com H. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés olhou para o povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa, nos vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, que se encosta nos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o povo, ao poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunte o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com seus bordões. Do deserto partiram para Matana. E de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real
até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu o Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós, os asseteanos, estão destruídos desde Hermon até Dibon, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim, Israel habitou nas terras dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas cidades, aldeias, e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Nós vamos ver Cântico dos Cânticos, 1 inteiro, e depois o 2 de 1 a 7. Então, Cântico dos Cânticos 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, pressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para esta morena, para eu estar morena. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Como racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável.
Nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. O 2 começa assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e da direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Senhor, Cantares é novo para nós, nessa leitura. Esteja conosco também na leitura dele, como o Senhor está nas outras. Que haja discernimento, que haja compartilhamento entre nós, que a gente possa conversar sobre estes textos, que eles possam ser útil na nossa formação, no nosso caminhar, no caminhar das pessoas que estão perto da gente. Que nós possamos te obedecer no que tem que ser obedecido e nos alegrar nos quiser, que vem como presente de ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor enche o nosso coração de esperança e de alegria por viver na tua presença. Louvado seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.